Nós estamos utilizando para essa execução um vergalhão de 16 milímetros. Nós vamos fazer a fixação dele. Essa fixação é feito o intermédio de a gente chapando massa no vergalhão e depois retirando o excesso com a colher de pedreiro. Outra etapa que a gente consegue garantir logo de cara é a verificação do prumo. A gente verifica se está tudo no prumo. Se não tiver, a gente vai fazer um ajuste no vergalhão. Como a parede aí está dentro do padrão, praticamente nem precisa mexer. Vou dar uma pequena puxadinha só para poder já garantir o prumo 100%. Olha só, finalizado. Para colocar a mestra do outro lado, a gente vai repetir o mesmo processo e fazer a aplicação do prumo. A gente utiliza nesse tipo de execução a régua de arame. Para isso a gente utiliza ela como distância para verificar entre uma mestra e outra. E segue a aplicação da massa na mestra. Como essa parede está chapiscada, a gente faz o seguinte, a gente dá uma raspadinha na parte do chapisco para poder a mestra de vergalhão encostar bem na parede e não engrossar o reboco. O prumo da parede tem que estar livre, balançando, mais ou menos 1 milímetro de distância do ferro. Se às vezes precisar de alguma puxada, a gente regulariza essa puxada na própria massa. A vantagem de utilizar o vergalhão de obra é que ele não é flexível e você vai garantir de fato que a parede já vai ficar totalmente no prumo. Olha só, observe aí, o prumo agora ele está balançando livre, mais ou menos 1 milímetro de distância do nosso ferro. Feito isso, meu pai, agora é só jogar massa para dentro e fazer o sarrafiamento com a régua de arame. Acompanha aí junto comigo. Bom, nessa primeira etapa, a gente vai fazer o preenchimento logo no cantinho da parede, para a gente completar essa parte onde a régua de arame não pega. Então a gente chapa logo essa parte aí para poder ir secando. A maneira que a gente faz o espalhamento da massa é dessa forma que você está acompanhando aí. A gente chapa a massa e vai espalhando ela de forma homogênea. Não precisa chapar a massa grossa, porque esse vergalhão é de 16 milímetros. O nosso reboco vai ficar no máximo aí com 1,5 cm. Então é uma medida bem bacana aí que a gente consegue trabalhar na questão da obra e economizar material também. Chapamos a massa de uma lateral, no outro canto da mestra, agora a gente vai preencher a mestra de fato pelo meio. A gente começa de baixo para cima fazendo a aplicação da massa e a gente vai chapando ela não muito grossa para não precisar ter muito excesso. Como essa parede é de mais ou menos 1,5 cm, a gente já chapa nessa mesma pegada. O processo de chapar massa que eu recomendo é a gente fazer assim: começa a mestra e faz a base dela todinha, de um canto até no outro. Você vai chapando e assim que você terminou o outro lado, você volta chapando a massa também, como você está acompanhando aí. Quanto mais movimento em série você fazer sem intervalo, mais produtivo vai ser a sua atividade. Então evita parar para poder estar chapando essa massa. À medida que você finalizou a outra parte, você já vai de novo chapando daqui para lá. Terminei de chapar a massa, observe que fica parecendo umas barriguinhas. Eu vou com a colher de pedreiro com o fundo dela e vou esticando essas barriguinhas e distribuindo toda a massa ao longo da parede que eu chapei, deixando bem espalhadinho. Sempre eu deixo um excesso, eu não deixo mais fundo, porque a régua de arame que vai retirar todo o excesso na hora da execução desse tipo de atividade. Agora eu vou retirar a minha mestra. Para isso eu faço um pequeno corte com a minha colher do lado do meu vergalhão. Arrasto ele para fora e puxo. Tá livre meu vergalhão aí agora. Repasso a colher para poder retirar a borda que ficou passando. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Retirei a minha mestra. Agora eu vou providenciar
um material para eu poder tapar todo esse buraco da minha mestra, e eu tapo esse buraco justamente enquanto a massa está fresquinha. Isso evita uma possível marca quando o reboco secar, tá? Nesse mesmo ponto que o reboco está sem deixar secar demais, a gente já preenche novamente os locais da mestra e depois a gente vai retirar esse excesso de massa quando essa massa já estiver puxado também.